Evangelho de Marcos, capítulo 10. Marcos 10, 29 e 30. São os versículos aqui que nós vamos ler. Marcos 10, nos versos 29 e 30. Aleluia. Glória a Deus. Amém, amados? Todos acharam? Então diz assim a palavra do Senhor: tornou Jesus, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente. Diga comigo, já no presente. Diga com mais fé, já no presente. O cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, vírgula, com perseguições, aleluia. Isso aqui é o brinde de Jesus para nossas vidas, amados. Com perseguições, ponto e vírgula, e no mundo por vir, a vida eterna. Aleluia. Aleluia. E no mundo por vir a vida eterna. Amados, olha que tremenda essa palavra do Senhor Jesus. Quero ler novamente, amados, já que é um texto só, um versículo só. Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir, a vida eterna. Aleluia. Quantos recebem essa promessa do Senhor Jesus? Amados, o que Jesus prometeu, amados, Ele vai cumprir. Jesus não mente. O que Ele prometeu, amados, Ele vai cumprir. Ele disse sim. Se você deixou mãe, pai, filho, filha, se você deixou campo, se você deixou coisas, por amor de mim e do Evangelho, já no presente, amados, não é uma promessa só para a eternidade, amém? Não é uma promessa só para a eternidade, é uma promessa para o presente século. Eu poderia dizer então que é um futuro que Ele nos dá de presente, amados. Vocês vão receber aqui, agora, 100 vezes mais. Só que tem um detalhe, com o quê? Só os perseguidos que falaram. Amém, amados? Com perseguições, e no mundo por vir, a vida eterna. Ninguém há que tenha deixado, amados, essa palavra deixado, presta bem atenção. A tradução, na verdade, dessa palavra deixado, na verdade é assim, é deixado interferir. Então Jesus está dizendo assim, se você não deixar que o teu filho, que o teu pai, que a tua mãe possam interferir na tua vida comigo, se você não deixar que o teu campo venha interferir, aleluia, quantos estão me entendendo? Se você não permitir que as tuas posses, que a tua posição, se você não deixar que as coisas que eu tenho te dado possam interferir na tua vida comigo e com o Evangelho, com as boas novas, com essa mensagem, Jesus está dizendo assim, você vai receber muito mais agora, já, não é só para depois, é uma promessa para agora. Agora, se Ele falou isso, mas é porque isso pode acontecer na nossa vida. Nós podemos sim, que a nossa família possa interferir na nossa jornada com Cristo. É possível sim que nossos filhos, que nossos cônjuges, que os nossos campos, amados, aqui fala de posses, fala de coisas que nós podemos ter e conquistar. Essas coisas podem interferir na minha jornada. É muito simples, amados. Quem nós vamos ouvir? Jesus não está dizendo que a gente não vai honrar pai e mãe.
Aleluia? Amados, nós vamos honrar pai e mãe até o fim da vida deles, amados. Não é isso que Jesus está dizendo. Você precisa honrar teu pai e tua mãe. Só que Jesus disse o seguinte: só que vocês precisam me seguir a qualquer custo. Não importa a opinião. E mais do que isso, se você deixar que as tuas posses, que as tuas coisas possam interferir, você não pode ser meu discípulo. Então Jesus está dando aqui, amados, para nós, uma grande promessa. Nós temos uma jornada, aleluia? Temos uma jornada na direção do Senhor. E, amados, quando a gente fala de jornada, quando a gente fala de concretizar um propósito, seguir ao Senhor é um propósito de vida. Aleluia? Eu sempre digo aqui, amados, seguir a Jesus não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona de resistência, que ela vai durar toda a sua vida. Toda a sua vida. Aleluia? Já parou para pensar nisso, amados? Eu me encontrei com Jesus, ou melhor, ele me encontrou aos 19 anos. Eu tenho 46. Eu estou na mesma jornada, no mesmo caminho, seguindo ao meu Senhor. Então é uma maratona, amados, de altos e baixos, de dificuldades, de bênção, de alegria, de tristezas, de perseguições. Tudo faz parte do pacote, amados. Só que eu estou olhando lá na frente o alvo, o propósito do Senhor. Mas eu quero dizer algo nessa noite, amados, e é aqui que eu entro na minha mensagem. Muitas vezes nós falamos a respeito de propósito, de conhecer um propósito e de cumprir um propósito. E muitas vezes nós batemos sempre nessa tecla. Mas vou dizer uma coisa, amados, nós corremos o perigo, igreja de Cristo, igreja moderna, nós corremos o perigo de não apenas encontrarmos o nosso propósito, mas de nós abandonarmos o nosso propósito pela metade, cumprirmos parcialmente o propósito para o qual o Senhor nos chamou. Nós corremos esse risco. Nós corremos o risco sequer de encontrar o propósito. Mas eu vou dizer uma coisa para você, a minha mensagem nessa noite, o foco dela é deixando o propósito pela metade. Amados, isso é um grande perigo que nós podemos encontrar. A palavra de Deus, amados, quando ela mostra todos os personagens bíblicos, todos eles, amados, receberam de Deus um propósito. E a Bíblia não... pelo menos do coração do Pai, o desejo do coração do Pai é que todo propósito chegue ao seu fim, seja consumado, seja terminado. Foi assim com Jesus, não foi? Vocês lembram as últimas palavras de Jesus? A Bíblia diz que quando ele expirou, ele deu o seu último suspiro, ele disse as seguintes palavras: está consumado, está terminado, cheguei até o fim do propósito pelo qual Deus me chamou. Cheguei até o fim da minha jornada. Paulo, amados, falou a mesma coisa. Ele disse: olha, cheguei ao fim da minha carreira, guardei a minha fé, agora já me está reservada a coroa. Cheguei ao fim da minha jornada, da minha corrida. Então, amados, na verdade, eu sempre digo que é muito fácil começar uma jornada, é muito fácil iniciar uma corrida. Aleluia. E nós vivemos num tempo, amados, a gente ouve falar muito dessa geração mimimi, que vai para a internet falar mal de homens e mulheres de Deus, que não sabe o preço de uma jornada. É fácil você começar uma jornada, difícil é você terminá-la. E eu quero dizer nessa noite, amados, que existe um lugar, um momento onde a jornada parece que ela fica mais pesada. É exatamente no meio da jornada. O coração de Deus se alegra com aqueles que começam e terminam. Imagina se Neemias tivesse deixado o muro pela metade. Deus chamou Neemias, ele foi lá, amados, levantou até o fim. Salomão edificou o templo até o fim, terminou a obra. Existe uma obra em nós que precisa ser completada. Existe uma obra em nossas vidas que precisa ser completada. E nós corremos o perigo, amados, de pararmos na metade. A Bíblia diz que Jesus, Ele é o alfa, Ele é o ômega.
Amém? Ele é o princípio e Ele é o fim. Perceba que são dois extremos. Hebreus 12 diz que Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Aleluia, alfa e ômega, início e fim, princípio e fim. Autor e consumador da nossa fé. Por que Jesus ele está nesses dois extremos? Por que Jesus não é o meio de todas as coisas? Por que Jesus é o começo de tudo e o fim de tudo? Sabe por quê? Porque quando nós pensarmos em desistir, quando nós estivermos cansados e desanimados, amados, tudo que nós precisaremos entender é que Jesus já planejou o nosso fim. Jesus estará conosco até o fim. Ele disse: eis que estarei convosco até o fim. Até o fim. Até a consumação dos séculos. Eis que estarei convosco. Então, amados, a notícia que nós precisamos ter nessa noite é de que Jesus estará conosco para nos dar suporte. Sabe, amados, deixa eu dar um exemplo aqui para que você possa entrar melhor. Quando Davi recebeu uma promessa de Deus, ele foi ungido pelo profeta para ser o rei de Israel. Mas ele não era o rei ainda. Samuel ungiu, mas ele ainda não era o rei. Amados, e havia uma unção sobre Davi. E lá na frente, amados, Davi começou a ter êxito na sua vida, porque Deus tinha um propósito para ele. Aleluia. Aleluia. Ele começou a ter êxito. Então, primeira coisa, ele foi lá e derrubou um gigante filisteu. Um guerreiro filisteu foi derrubado. Aí o que aconteceu, amados? Lá na frente ele vai morar no palácio de Saul, e ele se torna o chefe do exército de Saul. Um posto super elevado, amados. Um posto de muito prestígio. Ele era agora o chefe da guarda real. Talvez, amados, ele pudesse parar aí, já estava bom. Já era uma posição muito privilegiada, você chefe da guarda real, você comandando uma milícia gigantesca de homens. Porque, amados, ele começou a ter muito êxito. Deus começou a abençoar muito a Davi. A Bíblia diz que toda vez que ele saía, amados, ele voltava vitorioso. Aleluia. E a Bíblia diz, amados, tem um detalhe nas Escrituras, não sei quantos de vocês já leram, está lá em 1 Samuel, pode ler 1 Samuel inteiro. Davi, amados, começa a ter muito prestígio nessa posição que ele estava. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, aqui era só metade do caminho. Não era o fim de todas as coisas. Era só a metade do caminho. E Deus, amados, Ele reconfigura a vida de Davi. Um dia, a Bíblia diz que as mulherzinhas lá começaram a cantar uma música que ecoou por toda a nação. A música dizia que Saul feriu os milhares e Davi os seus 10 milhares. E essa musiquinha ficou tão famosa, amados, que ficou conhecida até lá no meio dos filisteus. Só que, amados, Saul também ouvia a musiquinha que cantava em honra e glória para Davi. Mas eu entendo algo, Deus estava nesse negócio, amados. Deus estava nesse negócio. Deus não queria que Davi ficasse para sempre ali no exército de Saul. O propósito de Deus era que Davi fosse o rei de Israel. Aleluia. Então, amados, o coração de Saul se enfureceu e aí começou uma grande perseguição sobre Davi, que durou muitos anos. Davi inclusive fugiu, correu, amados. E por causa dessa musiquinha que as meninas começaram a cantar para ele, então tome muito cuidado, amados. Tome muito cuidado quando começarem a te adorar, colocarem você num pedestal e falarem: nós te amamos. Tome muito cuidado, amados. Aí pode ser o início de uma ruína. Por isso que a Bíblia fala que tudo que nós vamos herdar vai ter perseguição. Já parou para pensar, amados? Que tudo aquilo que você vai herdar de Deus, ele vem no pacote a perseguição junto? Já parou para pensar nisso? Por que não pode só ter bênção? Sabe por quê, amados? Porque na bênção nós nos esquecemos de Deus. Vocês não concordam comigo, né? Mas eu conheço muita gente que quando entra na bênção, esquece Deus. Deus, não lembro.
eu estou tão abençoado agora, está tão bom essa vida. Aí Deus precisa reconfigurar. Sabe o GPS, quando você entra num lugar errado, Ele reconfigura. Então Deus, Ele manda sempre no pacote de tudo aquilo que Ele deu para nós, Ele manda uma perseguiçãozinha. Aleluia! Mas glória a Deus que a nossa nação não tem perseguição religiosa, amados, como nós vemos lá em outras nações. A perseguição aqui é muito velada, amados. É relativamente fácil ser crente no Brasil. Eu quero ver você ser crente lá na Coreia do Norte. Quero ver ser crente lá na Síria. Aleluia! Uma coisa eu entendo, amados, a perseguição faz com que a gente valorize o que nós temos. E a gente compreenda que tudo aquilo que nós já armazenamos, os nossos campos, as nossas posses, não são nada diante da grandeza de Deus e da eternidade que está à nossa frente e do propósito de Deus. Então aqui acontece, Davi foge, amados, foge de Saul para não ser morto. Ele foge de Saul e o primeiro lugar que ele vai é no meio dos filisteus, vai se esconder lá. Aí quando eles veem Davi, vocês lembram dessa passagem? Os caras falam, peraí, esse não é o Davi? O cara que canta a musiquinha dele, eles conheciam a letra da música. Parece essas músicas de hoje em dia, umas músicas medonha, terrível. Que você escuta uma letra e você não consegue tirar da cabeça aquela coisa horrível, meu Deus do céu. Então aquela musiquinha chegou, amados, e eles falaram, esse aqui não é o Davi, que canta uma música a respeito dele, que Saul feriu os milhares e Davi os 10 milhares. Aí sabe o que Davi faz? Ele se finge de louco para não ser morto. Então eu vou dizer uma coisa para você, amados, Deus precisa reconfigurar, porque lá na frente Davi é levantado o rei de Israel. Então deixa eu falar uma coisa, amados, nós precisamos, e eu quero que você abra um texto comigo, amados, Abacuque, no capítulo 3, por favor. Eu sei que você vai abrir muito rápido, porque você tem um celular que tem a Bíblia, amém? Não tem mais aquele perigo de a pessoa demorar muito para abrir as Escrituras. Abacuque, capítulo 3. Eu quero que você compreenda algo nessa noite. Nós vamos ler só o verso 2, amados, que é o que me importa aqui agora. Abacuque capítulo 3, no verso 2. Todos abriram? Amém? Aleluia. Estão comigo, amados? Abacuque capítulo 3, verso 2, o profeta está dizendo, conversando com Deus, ele diz, tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra. Aviva a tua obra. Aviva a tua obra. Vou dizer de novo, aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Aviva a tua obra, Senhor. A tradução dessas palavras é no meio dos anos. No meio dos anos. Aviva a tua obra quando? No meio dos anos. No meio da jornada. Essa é a oração do profeta, amados. Nós precisamos encontrar avivamento no meio da jornada de novo. No meio da jornada, faz-se necessário um avivamento, amados. Um fogo brotar no nosso coração de novo. Nós precisamos, é como um combustível para nós terminarmos a jornada. Sabe como? Tipo um pit stop. Você tem que dar uma parada e você tem que se recarregar. Quando? No meio da jornada. Porque, amados, nós não temos combustível suficiente para chegar até o fim. Nós precisamos buscar a Deus. Nós precisamos, amados, clamar ao Senhor que envie avivamento. O que é um avivamento? O que é avivar, amados? É reviver. O que precisa reviver? Algo que já está morrendo. Algo que está enfraquecendo. Algo que não se aguenta mais. Então, amados, chega um momento da nossa vida, amados, e eu vou dizer para você, para mim é o pior momento. Para mim é pior do que desviar. Sabia? Não se escandalizem com o que eu estou dizendo. Mas para mim é pior do que desviar. É você deixar de amar. É você não mais o amar. É você não mais o desejar. Porque muitas vezes a pessoa que desvia, ela se quebranta, ela se arrepende, ela volta. Mas você deixar de amar, você não querer mais,
Você falar, eu não quero você, eu não te quero. Para mim é muito pior, amados. Então, faça necessário no meio da jornada, no meio dos tempos, que Deus avive a sua obra. O que é uma obra? É uma edificação, é algo que está sendo levantado, algo que está sendo construído. A nossa vida é uma obra que pertence ao Senhor. Nós estamos em obras. É uma obra que vai durar toda a vida toda. Paulo escreve aos Filipenses: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la, aleluia, há de completá-la, até o dia de Cristo Jesus. Amados, Ele começou a obra, Ele vai completar, aleluia. Jesus começou uma obra em nós, Ele vai completar, amados. Só que no meio do caminho, amados, nós vamos ter essas aflições, vão assaltar o nosso coração. Quando os nossos olhos vão parar de brilhar por Ele. Por isso que Jesus fala à igreja de Éfeso: tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Eles não perderam, amados, eles abandonaram o primeiro amor. Então, esse é o perigo que nós corremos. Davi, amados, quando ele era rei, na metade também, amados, do seu reinado, na metade do momento quando ele era rei, amados, a Bíblia diz que ele já não saía mais para as batalhas. Agora ele era o rei. Então, enquanto o exército saía para as batalhas, Davi começou a ficar no palácio, ficar demais no palácio, curtir demais o palácio, a ficar muito alienado do que estava acontecendo. E a Bíblia diz que um dia ele estava lá e ele vai na janela do palácio dele, afinal de contas ele é o rei, e ele olha, tem uma mulher tomando um banho de sol. E ali começa, amados, um momento assim muito triste na vida de Saul, de Davi, perdão. Porque ele toma aquela mulher que não pertence a ele, e no meio da jornada, amados, mais uma vez se faz necessário que Davi reajuste o seu GPS, para que ele pudesse chegar até o fim da sua carreira, até o final da sua jornada. Sabe, amados, uma vez Jeremias, ele fez uma oração assim muito sutil, muito singela. Não precisa abrir não, eu quero caminhar para nós terminarmos aqui. Jeremias no capítulo 9, no capítulo 20, no verso 9, Jeremias escreve o seguinte, pega no teu coração. Amado, Jeremias foi um profeta muito, muito perseguido. Ele se levantou para profetizar contra uma nação, amados, que era a sua própria nação, para dizer para a sua nação: por favor, vocês precisam se voltar para Deus, porque senão vocês vão ser levados cativos. Vocês precisam se converter. Amados, judiavam muito desse homem, jogavam ele no poço, fazia de tudo com ele, amados, com Jeremias. E Jeremias não aguentava mais, aquilo estava muito pesado, no meio da sua jornada. E ele diz assim, Jeremias 20, verso 9: quando pensei, não me lembrarei dele, e já não falarei no seu nome. Ele está falando de Deus, amados. Ele está abrindo o seu coração dizendo: olha, quando eu pensei, Jeremias pensou, amados, e eu sei que você também pensa, nós pensamos. Quando eu pensei, já não me lembrarei dele. O que é não lembrar, amados? Deixar de pensar. E já não falarei no seu nome, amados. Ele estava assim, ele pensou nessa hipótese de não mais lembrar de Deus e não falar mais de Deus. Aí a Bíblia diz assim: então, isso me foi no coração como fogo ardente. Aí ele diz assim: um fogo ardente encerrado nos meus ossos. Encerrado nos meus ossos. Amados, ele estava dizendo aqui o seguinte: havia um fogo. O fogo de Deus, amados, ele está dentro de nós. Quando você acha que você está quase morrendo, tem um fogo lá dentro de você, nos teus ossos. E esse fogo Deus vai lá e atiça de novo, amados. Ele atiça de novo aquele fogo. E você começa a queimar de dentro para fora. Um fogo nos teus ossos. E você fala assim: meu Deus, eu não vou deixar de lembrar dele. Eu não vou deixar de buscar a ele. Porque é um fogo dentro, amados. Dentro de nós.
E nós precisamos clamar: Deus, Deus, aviva esse fogo de novo, acende esse fogo de novo. Eu não quero ser paizinho frio, eu não quero desistir. Amados, aqueles que conhecem a Deus entendem, amados, que essa vida, ela não pode suprir, não pode. As bênçãos, amados, elas não podem suprir. Jeremias, amados, ele compreendeu, ele disse assim: olha, quando eu pensei, havia um fogo ardente dentro de mim, encerrado, fechado, lacrado nos meus ossos. Lacrado nos meus ossos. Aí eu entendo a oração, amados, de Abacuque: aviva a tua obra, Senhor, no meio dos anos. Deus, envia um avivamento para a tua igreja no meio dos anos. Envia, Senhor. Aviva-nos, Pai. Aviva-nos, Deus. Há uma geração que está vindo, Paizinho. Eu não quero parar na metade da jornada. Sabe, amados, a jornada vai ter muitos percalços. A palavra percalço, ela quer dizer obstáculos que aparecem no decorrer de algo. No decorrer do caminho vai ter obstáculos. Obstáculos para te parar, para te desviar, para tirar a tua atenção, para te entristecer, te enfraquecer. Vai vir cansaço sobre você. Eu busquei a definição, mas é tão legal, embora você já saiba a palavra, mas quando você busca a definição, cansaço, o que quer dizer cansaço? É o efeito de cansar-se, estado de fadiga provocado por esforço físico ou mental, ou até por uma doença. Cansaço. O que mais pode acontecer? Desistência. Desistência. Desistir na metade do caminho. Amados, você nunca vai ver alguém que desistiu de uma corrida subir no pódio. Você nunca vai ver isso. Alguém que abandonou a corrida na metade, amados, ela não vai subir ao pódio. Amados, ela nem sequer vai ser lembrada. Só pode ser lembrado aquele que sobe ao pódio, aquele que termina a corrida. Então a desistência, a definição de desistência, abdicar de algo que se deseja. Desistir. Eu desisto, eu abro mão. Mas nós corremos esse perigo como igreja, sabia disso? Nós corremos esse perigo de na metade da jornada, amados, a gente se enfraquecer e a gente acabar desistindo. Então faz-se necessário um avivamento. Sabe, amados, o avivamento ele vem, amados, justamente quando a igreja está no seu momento de maior crise. Então, amados, no momento de maior crise há esperança ainda. Há esperança. Há esperança. Eu quero dizer para você, existe um fogo encerrado nos teus ossos. Amém, amados? Eu não sei como que você está. As circunstâncias, elas verdadeiramente nos esfriam. Elas nos machucam. As circunstâncias são terríveis, amados. Elas batem na nossa cara. Mas eu vou dizer uma coisa para você, amados. Tem um fogo dentro de você, escondido. Sabe aquela caixa preta, amados? Pode tudo cair, quebrar tudo, mas tem uma caixa preta e tem um fogo ali dentro, amados. E Deus vai acessar esse fogo. Eu profetizo isso sobre a igreja do Senhor. Deus vai acessar esse fogo escondido nos nossos ossos. E nós vamos começar a queimar de novo, de dentro para fora. De dentro para fora. Queimar por Ele, amados. Lembrar dEle, amados. Lembrar dEle. Jeremias falou: eu queria parar de lembrar dEle, mas eu não consigo. As minhas lembranças dEle são maravilhosas demais. Embora as circunstâncias sejam adversas, Deus vai começar a trazer à memória, amados, aquilo que te traz esperança. Aleluia! Trazer à memória o que nos traz esperança. Nós precisamos de esperança nesses dias, amados. Por isso a minha palavra para você nessa noite: levante a sua cabeça. Jesus vai vir outra vez, amados. No momento mais difícil de Pedro, amados, que foi quando ele negou Jesus. Vocês já conhecem a história, mas é sempre bom lembrar. A palavra de Deus, ela sempre se renova. No seu momento de maior crise, ele tinha negado Jesus e estava se sentindo uma porcaria. Estava se sentindo inútil. Eu neguei Jesus. Ele bem que me disse que Satanás estava querendo me peneirar. E eu não entendi.
E eu o neguei quando exatamente ele estava indo para a cruz. Eu falei que eu não o conhecia. Mas como eu disse isso, se eu o amava? Amados, a Bíblia diz que ele chorou assim, amargamente. Ele chorou, ele ficou muito triste, amados. E lá no final do Evangelho de João, ele está lá com os outros discípulos e está todo mundo meio triste. E ele fala: eu vou pescar, galera. Vou pescar porque eu estou muito deprimido, estou muito triste e eu vou pescar. Eu preciso ocupar minha cabeça com alguma coisa. Eu estou sentindo muita culpa, muita vergonha, muita tristeza. Eu imagino que ele estava exatamente assim, amados. Imagina você no lugar dele. Você caminha 3 anos com Jesus. Você caminha sobre as águas com Jesus. Você dorme com Jesus e acorda com Jesus. Você tem experiências maravilhosas com Jesus. Jesus chama você para intimidade. Aí um dia, publicamente, você fala: eu não conheço ele. E a Bíblia diz que os olhos de Jesus se cruzaram com os olhos de Pedro. Então, amados, aquilo foi como uma faca no coração de Pedro. E Pedro fala: eu vou pescar. E quando eles estavam pescando, amados, e para ajudar, eles não pegaram nada ainda. Meu Deus, sempre dá para piorar, né, amados? Não é assim? Sabe aquela frase que a gente fala: nossa, vem tudo de uma vez. Não é assim? Vem tudo de uma vez só, meu Deus. Então Pedro estava lá: nossa, eu vou fazer a única coisa que eu sabia fazer antes de virar apóstolo, vou pescar. E eles não conseguiam pegar nada, mas não pegava nada. Aí de repente alguém fala assim: joga a rede assim, assado. Eles já sabiam quem era. E eles fazem uma grande pescaria, amados. E a alegria volta. Só que daí a maior alegria foi quando um deles falou: é o mestre. É o mestre. Amados, a Bíblia diz que ele se jogou na água. Ele se jogou para correr na direção de Jesus. Sabe por quê? Eu tenho mais uma oportunidade. Eu tenho mais uma oportunidade de correr para Jesus. Aleluia. Ele está me dando mais uma oportunidade. Mesmo depois da morte, ele está aqui vivo diante de nós. E ele corre, amados, na presença de Jesus. E Jesus está lá fazendo uns peixinhos na praia. Eles se reconciliam, amados. E Jesus fala: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Eu estou com você, cara. Eu sei que você fraquejou, mas eu estou com você. Eu confio. Aleluia. Eu vou confiar o meu bem mais precioso para você. Você está compreendendo o que é o amor de Deus? Está compreendendo? O meu bem mais precioso. Eu vou te entregar os meus cordeirinhos. E depois ele fala: agora as minhas ovelhas. Amados, o nosso Deus é maravilhoso. Nosso Deus é maravilhoso. Ele faz as pazes com Jesus. Eles comem um peixinho. E essa história fica para nós contarmos até hoje, amados, de que esse é o nosso Deus. Ele aviva essa amizade que se quebrou. Aleluia. Ele cola o que se quebrou. Ele cola, amados. Ele restaura. Ele sabia que Pedro estava muito triste. E antes de ir aos céus, antes de ir à glória, amados, ele deu um rolezinho na praia só por causa do seu amigo. Por isso, amados, nós não vamos desistir da jornada. Aleluia. Porque o Senhor Jesus disse: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu vos chamo amigos, amigos íntimos, companheiros, porque tudo quanto eu recebi do meu Pai, eu tenho vos dado a conhecer. Aleluia, aleluia. Então, amados, levante a cabeça em nome de Jesus. Clame ao Senhor por um avivamento. O avivamento, amados, não é só para a nossa nação. O avivamento não é só para as nações. O avivamento, amados, é uma coisa pessoal. Nós precisamos de avivamento. Nós precisamos que Deus envie fogo. Nós somos um altar aonde precisa vir fogo continuamente, amados. Fogo, fogo, aleluia. Vamos orar? Fica de pé, em nome de Jesus. Glória a Deus. Santo, santo é o teu nome, Senhor Jesus. Obrigado, Santo Espírito, pela tua presença. Obrigado, Santo Espírito, por essa doce presença nesse lugar. Pai, nós nos achegamos à tua presença, Pai, com desejo de te conhecer, com vontade, Senhor Jesus,
de voltar para os teus braços de amor. Pai, vem nessa noite, Jesus, nós te convidamos. Senhor, enche este lugar com a tua doce, doce, doce presença. Como um rio, Senhor Deus, flui nesse lugar. Inunda os nossos corações, ó Pai. Inunda as nossas vidas, Senhor. Vem, Paizinho, acende um fogo, acende uma chama em nós. Aumente essa chama, aumente esse fogo, Pai, de amor, de paixão pela tua presença. Pai, nós só temos você, Senhor. Nós só temos você, Senhor. Nós só temos você. O sucesso do mundo, Paizinho, não preenche o nosso ser, Pai. Deus, nós precisamos do sucesso, Senhor, mas nós precisamos mais do Senhor, porque sucesso sem o Senhor, ó Pai, não vale a pena. Então, Senhor, nessa noite nós clamamos, doce Espírito, encontra-nos nessa noite, Senhor, cada coração aqui reunido. Pai, Espírito Santo, o Senhor foi encerrado dentro de nós, guardado, selado para o dia, Senhor, de Cristo Jesus. Espírito Santo, Tu és o fiel companheiro, Tu és aquele que nos ajuda na fraqueza, que nos fortalece. Espírito Santo, nós Te amamos, nós Te desejamos. Aviva a Tua obra, Senhor. Aviva a Tua obra, Senhor. Aviva a Tua obra, sopra, Senhor. Sopra sobre esta chama. Aumente o fogo, Pai, no nosso coração. Aumente, Senhor, a nossa paixão, o nosso desejo pela Tua presença. Senhor, nós Te desejamos. Nós Te desejamos, Pai. Nós Te desejamos. Levante sua voz essa noite. Clame ao Senhor, amados, por esse avivamento. Clame ao Senhor nessa noite. Aviva a Tua obra, ó Deus. Aviva a Tua obra, Senhor. No meio dos anos, aviva a Tua obra, Senhor. Aviva-nos, Deus. Aviva-nos, Senhor. Pai, que os meus olhos voltem a brilhar por Ti. Que o meu coração, Senhor, volte a queimar, como os discípulos no caminho de Emaús. Meu coração queimava, ardia, Senhor. Vem, Jesus, volte a ser o centro, Pai. Oh, adore ao Senhor, clame ao Senhor nessa noite. Clame ao Senhor, Jesus. Oh, aleluia. Me uni a Ti, Senhor, e sou um só contigo, um só contigo. Sim, Jesus. Eu me uni a Ti, Senhor, e sou um só contigo, Sim, Jesus. um só Aleluia. contigo, em louvor a Ti. Rendo minha coroa, Tu és a pessoa mais importante para mim.
Senhor, as nossas vidas. Acende de novo, acende de novo. Cante novamente. Teu vento sopra, teu fogo queima, e o teu Espírito acende. Sim, nós recebemos, Pai. Teu vento sopra, teu fogo queima. Sim, Pai. E o teu Espírito acende. Teu vento sopra, Senhor. Teu vento sopra, teu fogo queima. E o teu Espírito acende minha vida. Teu vento sopra, teu fogo queima. E o teu Espírito acende minha vida. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Senhor, nós recebemos nessa noite esse fogo, Paizinho, encerrado em nós. Senhor Jesus, nós queremos orar e declarar nessa noite, Paizinho, que essa chama, Senhor, vai aumentar, Pai. Que essa chama vai crescer, Senhor. Ó Deus, que o nosso coração volte a se incendiar, Pai, pelas Tuas palavras, pela Tua presença, por todas as coisas que dizem respeito ao Senhor. Ó Deus, vem com Teu fogo, Senhor. Vem com a Tua presença, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus. Tu és o fogo de Deus. Aleluia. Tu és o fogo, Senhor. Tu és o fogo encerrado dentro de nós, ó Pai. Aleluia. Que força alguma pode apagar, que o inimigo não pode apagar, Senhor. Que circunstâncias não podem apagar. Senhor, aviva a Tua obra, Senhor. Essa é a nossa oração. Aviva a Tua obra, ó Deus. Aviva-nos, ó Senhor Jesus, para que nada tome o Teu lugar, Senhor. Para que nada nos roube da Sua presença. Para que nada nos tire, Senhor, dessa comunhão, Pai, que nós temos contigo. Essa nossa oração singela, no precioso nome de Jesus. Pai, nós abençoamos Teus filhos, abençoamos cada família aqui representada, Senhor. Pai, que o Teu fogo alcance os nossos lares e os nossos relacionamentos. Pai, eu profetizo, Senhor Jesus, um avivamento sobre os negócios dos Teus filhos. Eu profetizo um avivamento, Senhor Jesus, nos relacionamentos, um avivamento no seio, Senhor Deus, familiar. Pai, eu declaro um avivamento, Senhor Deus, um tempo de cura. Oh Pai, eu declaro um tempo de cura, de fogo, Senhor Jesus, na vida de cada um dos Teus filhos aqui nessa noite, Pai. Eu declaro, Senhor Jesus, que esse fogo, Pai, que vem do Senhor, ó Paizinho, não vai encontrar resistência, Senhor. Não vai encontrar resistência, Senhor. Que esse fogo se alastre, Senhor, como um incêndio nas nossas vidas, Senhor. Um incêndio, Senhor Deus, que vai começar de dentro para fora, nos nossos relacionamentos, nas nossas famílias, no nosso trabalho, Senhor, nos nossos negócios, Pai. Deus, que o Senhor seja glorificado, Senhor, quando nós estivermos, ó Pai, em chamas. Que o Senhor seja glorificado, Pai, quando os Teus servos, ó Paizinho, forem, Senhor Deus, como tochas nas Tuas mãos. Pai, obrigado, Senhor, nós cremos, Pai. Nós cremos, ó Senhor Jesus. O Teu justo vive pela fé. Nós cremos e recebemos, ó Senhor, no precioso nome de Jesus.